Estamos aqui de volta. A gente vai ver hoje o Padre Antônio Vieira, mas antes eu tinha prometido a vocês da internet, o pessoal aqui presente, pessoal silêncio, fazer uma glosa, uma interpretação de uma cantiga muito famosa, que não é da nossa língua, ela é celta, ela é da língua inglesa, mas ela vai servir para o nosso estudo aqui. A gente já passou pelo trovadorismo, a gente vai ver uma cantiga. Vamos identificar que tipo ela é, mas buscar interpretá-la, já que as provas todas sempre solicitam isso do vestibulando, que é a interpretação. Vamos dar uma olhadinha? Francis Carbone existiu mesmo ali por volta de 1200 na Inglaterra, em Yorkshire. Era uma grande feira comercial, coisa rara quando a gente se lembra da Idade Média. Uma feira enorme. Mas na verdade é o seguinte, quando a gente for interpretar um poema em qualquer lugar, a gente tem que ficar muito atento àquilo que se repete. Toda vez que algo se repete, os refrões se repetem. Há algo ali que o autor quer transmitir. O significado começa por ali. As rimas também são repetições. Quando há uma rima, não é só uma questão de sonoridade, não é uma questão de canto, mas há uma intenção ali do autor em fazer você
prestar atenção na semelhança entre duas palavras que rimam, que as palavras têm sentido. Aqui, há algumas coisas que se repetem, né? Ele, ela, ele. É uma cantiga do quê? De amor ou de amigo? De amigo? Por quê? É uma mulher para um homem? Cantiga de amigo é sempre uma mulher cantando para um homem. Tá certo isso? Sim? Esse homem foi embora. E ela canta esse lamento dele ter ido embora. Eles vão sempre para alguma grande missão. Não vão embora porque romperam o relacionamento. A cantiga de amigo, a ida dele é sempre por um motivo maior. Aqui ela diz, você está indo para a feira de Escarabó? Para que será, hein, que ela está falando isso? Você está indo para a feira tal? Né? Na verdade, virou essa feira, como ela tinha leis muito rígidas, as pessoas eram condenadas à morte se cometessem algum roubo, alguma infração. Como era uma feira muito grande, começou a virar uma gíria. Você fala, aí cara, você vai para a feira de Escarabó. Então aqui é engraçado, ela está perguntando para alguém, você está indo para a feira de Escarabó? Aí ela repete toda hora 4 ervas. Parsley, sage, rosemary and thyme. Né? Sálvia, tomilho, alecrim. Essas ervas integram o Malus Maleficarum, integram os manuais de caça às bruxas. Essas bruxas que não eram bruxas, e sim as primeiras químicas, as primeiras alquimistas, pessoas que manipulavam essas ervas com finalidades de cura, finalidade de, neste caso, essas ervas eram conhecidas na Idade Média como ervas que fortaleciam a memória e eram afrodisíacas. Elas davam tesão. Então que engraçado, ela fala para alguém, você está indo para a feira de Escarabó? Aí ela repete essas ervas, como se ele dissesse, compra para mim essas ervas. O que ela quer com essas ervas? Fortalecer a memória, quer dizer que ela quer lembrar de alguém e ela quer sentir tesão por alguém que não está mais ali. Que interessante. E aí ela repete uns versos, não sei se vocês prestaram atenção, quando for repetir agora vocês vão perceber. Ela diz, o cara deve responder, mas tá bom, eu estou indo para a feira de Escarabó. Aí ela diz, as ervas, traz para mim essas ervas e lembre de mim a alguém que mora lá. Ele um dia foi meu verdadeiro amor. Lembre de mim para alguém. Ele deve falar, mas tá bom, mas como que eu vou saber quem é? Aí ela diz, olha, peça para ele fazer certas coisas. Por exemplo, uma roupa sem costura nem trabalho de agulha. É possível isso? Uma roupa sem costura nem trabalho de agulha? Se ele conseguir, ele é meu verdadeiro amor. Veja que aqui é uma forma muito bonita de trabalhar a questão do amor impossível. O meu amor é capaz. Então ela fala várias coisas impossíveis. Peça para ele encontrar um pedaço de terra entre a areia e a água do mar. Mas não existe um espaço intermediário. Onde acaba a areia começa o mar, onde acaba o mar começa... Mas ele é capaz. Peça a ele. Ele vai ser o meu verdadeiro amor. Quer dizer, o meu verdadeiro amor é capaz de realizar coisas impossíveis. E aí as 3 coisas que ela pede são coisas impossíveis. Colher com uma foice de couro, mas se é de couro não corta. Ah, ele é capaz de coisas impossíveis. O meu amor é. Então ela fala, você está indo para lá? O que talvez vocês não tenham percebido é o seguinte. Ela está falando com alguém que é um condenado à morte. A feira de Escarabó era famosa por causa disso. Então ela viu um condenado à morte e fala, você está indo para a feira de Escarabó? Você está indo para o outro lado? Lembra de mim alguém que mora lá. Ele um dia foi meu verdadeiro amor. E ele fala, como que eu vou reconhecer do outro lado, morto, né? Ela fala, ele é capaz de coisas impossíveis, né? E aí ela pede as coisas. Essa roupa sem costura nem trabalho de agulha, na Idade Média, os mortos eram enrolados em lençóis, que não tem costura nem trabalho de agulha. Mas essa roupa, vê que os versos dizem muito mais do que a gente está imaginando. Ele, na verdade, foi para uma viagem que ele não vai mais voltar. Só que ela, em vez de querer esquecê-lo, quer ervas para continuar lembrando dele, inclusive fisicamente. Quer dizer, é ela que realiza coisas impossíveis, né? Não esquecer um cara que já não vai mais voltar, um cara que morreu. É ela, na verdade, que realiza coisas impossíveis. É ela que está embalando ele num tecido sem costura nem trabalho de agulha, porque nessa época os papiros não eram papel, era tecido.
Então é ela que está envolvendo ele nesse poema. Olha como tem 1000 coisas que a gente não para pensar. Isso é uma trova, cara. Bem, agora ouvindo, fiquem atentos aos versos, que agora vocês vão ter muita dimensão quando vocês ouvirem. True love of mine, meu verdadeiro amor, não é meu grande amor, é meu verdadeiro amor. Não acharam bonito isso? Não é bonito? Como ela não esquece dele, que ele vive lá, né? Na verdade, no outro lado. Isso é muito bonito. Ué, pulou? Galera, agora a gente vai estudar o Padre Antônio Vieira. Ele escreve sermões. A gente está no século aí 17, 1600. Ele é assim, o maior dos jesuítas. Se você imaginar que os jesuítas são a elite cultural da igreja, o tamanho dele é inigualável. Ele chegou a ser orador do Papa em Roma. Também é um cara que vai ser perseguido pela Inquisição, como Gregório de Matos. Aliás, os dois foram contemporâneos em Salvador. O Padre Antônio Vieira é considerado literatura portuguesa só porque ele nasceu lá. Porque tudo dele é daqui. Os sermões todos que ele escreveu foram sobre o Brasil, no Brasil. E ele pregou aqui. Ele viveu no Maranhão, em Salvador. Mas é óbvio que ele é muito grande, então puxaram a sardinha como literatura portuguesa. Mas ele é um brasileiro. Ele fala daqui. Bem, de qualquer forma, os dois são contemporâneos. Fico até imaginando eles andando no Pelourinho, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, na mesma época. O Padre Antônio Vieira, como eu falei para vocês, ele é um cara amado pelo rei de Portugal. Enquanto o rei de Portugal estiver vivo, ele tem salvo-conduto. Ele abre a boca para detonar todo mundo, detonar o governador da Bahia, detonar a escravidão. Mas quando o rei morre, o filho não tem a mesma proteção. Não gosta do Padre Antônio Vieira. Acho que ele se intromete demais nas coisas do reino. E aí ele começa a não ter mais proteção e ser perseguido. Inclusive vai ser levado ao tribunal da Inquisição. A gente tem duas figuras perseguidas aqui. O Gregório de Matos e ele. O Gregório é profano. É um putão, como vocês viram. Mas é sinal de um clima da época, de uma intolerância e uma censura brutal. Né? O Gregório pediu isso. Ele faz parte dessa militância dele. Ele sabia. Já o Padre Antônio Vieira é uma figura da igreja. Você perseguir uma figura da igreja, a igreja perseguir uma figura da igreja, e do quilate dele, do tamanho dele, uma coisa complexa. Eles levaram anos para formular a acusação, tiveram muito dedo para chegar, mas ele vai ser condenado
vai terminar fazendo todo um percurso até ficar em Roma, num claustro, preso, mas aí o Papa vai terminar conhecendo e admirando demais. É desses caras que não existem mais, né? Um cara que fala latim, grego, aramaico, fala todas as línguas que você imaginar. É um cara de uma erudição absurda. Assim, as redações de vocês seguem muito o modelo do Padre Antônio Vieira. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o sermão do Padre Antônio Vieira é um texto opinativo. Ele parte sempre de uma sentença, um exórdio. Ele pega um episódio da Bíblia, uma frase, em geral é quase uma frase. Daí ele tira o tema, como se fosse o tema da redação de vocês. E ele trabalha em 3 etapas, igual vocês. Ele vai expor a argumentação, vai castigar de argumentos. Aí, meus caros, vocês escrevem 2 parágrafos. O cara escreve 30 páginas de argumento vindo de toda a cultura que você imaginar. Da Bíblia eu não preciso dizer, mas ele vai nos gregos, ele é uma erudição sem fim para provar. E aí ele conclui. Essa estrutura é a estrutura da redação de vocês. Quer dizer, o sermão dele já parte desse primeiro ponto. Para ele, fé e razão não se opõem. Vocês vão ver isso em filosofia com São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, primeira coisa, anotem aí, fé e razão não se opõem para o Padre Antônio Vieira. A razão explica a fé. Oi? Fé e razão não se opõem, e a razão explica melhor a fé. Ou seja, a Bíblia ela não é para ser tomada literalmente, ela é feita para você explicar aquilo. E hoje em dia as pessoas não entendem isso. Essa é a tradição, mas ele quer recuperar e dizer, está vendo a racionalidade? Ela tem um intuito, explicar melhor as escrituras. E aí a pessoa acredita melhor quando ela entende. Não é para eu tomar aquilo como literal. Bem, então, uma coisa que vocês têm que guardar. Todo sermão dele vai ter uma frase da qual ele parte para argumentar racionalmente e concluir racionalmente. Vou mostrar para vocês, para começar, o sermão. Não vou começar pelos complexos, vou começar por um que vocês vão ver que bonito. Aqui é o sermão do mandato, é um sermão sobre o amor. Então ele vai começar assim. Só o amor de Deus vale a pena. Se você é uma pessoa religiosa, isso aí não precisa de explicação. Se você é dogmático, se você acredita e é ponto pacífico, eu não preciso nem falar mais nada. Sim, só o amor de Deus vale a pena, acabou. Eu não preciso ir adiante. Ele acha que não. Ele acha que isso aí tem que ser explicado. E é o que ele vai fazer. A forma como ele vai explicar é sensacional, porque é invertida. Ele fala o seguinte, olha, o amor, ele tanto pode machucar como vivificar. Ele tanto pode ser benéfico para a pessoa como maléfico. Pode fazer você sofrer ou não. O amor, ele tem 4 remédios. Quando você sofre pelo amor, você tem 4 remédios. Agora presta atenção nos remédios, que é interessante. Para vocês que estão aí magoadas, esvaziadas, abandonadas, sem amor, o que é uma tristeza. Olha, 4 remédios que vocês podem empregar segundo o Padre Vieira. O primeiro dos remédios é o tempo. Olha como ele usa, que bonito. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta. O tempo se atreve contra colunas de mármore, o que fará com corações de cera. Ele diz, se o tempo vai contra colunas de mármore e consegue desgastar o mármore, o que ele vai fazer com vocês que têm esses corações aí de cera? Ele diz, o tempo ele é um bom remédio. Presta atenção como ele é um cara erudito. Remédio, no grego, é farmakon. Farmakon para os gregos é tanto remédio como veneno. Então ele já está dizendo, assim como o amor pode fazer bem ou mal, pode causar sofrimento ou felicidade, o remédio também. Entre o veneno e o remédio, há só uma diferença, a dose. Se você errar a dose, o remédio vira veneno. Se você acertar a dose, o veneno vira remédio. Entenderam a artimanha? Se o tempo é um remédio, ele também pode matar.
erra a dose do tempo, então ele diz, o remédio, olha, o tempo é um bom remédio, porque o tempo ele enfraquece as coisas, ele tira a força das coisas, mas é verdade que às vezes é o tempo que faz com que você pense, nossa, eu nunca o esqueci, então ele é o meu verdadeiro amor. Então ele fala, o remédio é bom, mas há um remédio melhor. Galera, sempre nos sermões dele, o argumento menor começa e o argumento maior está no fim. Que nem vocês nas redações, vocês não tem que começar na hora da argumentação com o seu grande argumento. Você tem que ir devagar subindo. Para ir quase perto da intervenção, ele faz isso, ele primeiro solta. Então aqui eu já sei que o tempo para ele é um remédio fraco. Os que vão vir a seguinte são mais fortes. Então primeiro, o amor pode te fazer sofrer. Ok, tem 4 remédios, o primeiro deles é o tempo. Olha, o tempo desgasta tudo. Mas eles, às vezes, exatamente por isso, pode alimentar o seu amor. Qual é o segundo remédio bom para o amor? Aqui que ele chama de ausência, na verdade é distância. Aqui é bonito demais, né? Porque ele diz o seguinte, se entre os vivos e os mortos tem 7 palmos, 7 palmos separa vivos e mortos, o que dirá quilômetros para separar você do seu amor? Se a vida e a morte é separada só por uma porção de terra, o que dirá quilômetros, países? Se afasta. Vocês querem esquecer aquele namorado que vocês estão perturbados? Distância. Pega outro ônibus, não passa mais naquela praça. Porque se você passa naquela praça, você se lembra dele. Aí você fala, nossa, meu primeiro funk foi aqui com ele. Nossa, a primeira vez que a polícia me parou foi com ele aqui. E aí essa memória, ela vai... Você não pode passar na frente da escola que vocês estudaram juntos até a 4ª série, porque ele parou, né? E você seguiu. Ele parou na 4ª série. Ah, eu estudei com ele até a 4ª série. Essas lembranças, o espaço, ele é importante. Ele faz a memória ficar aguçada. Então você tem que se afastar. Você não pode circular com os mesmos amigos, porque senão aquilo remete a ele. Você não pode continuar indo no mesmo bar, porque senão você vai lembrar dele. Então, a distância, ele diz, olha, o tempo é bom, o tempo enfraquece, mas se não, esse remédio não deu certo, tem um outro, a distância. A distância ela é eficaz, se afasta. Mas aqui que ele diz de se afastar é isso. Não é só do espaço, mas é até dos hábitos. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai lembrar sempre dele, entendeu? Ah, eu aprendi a andar de skate com ele, agora eu fico andando de skate. Para, quebra o skate, entendeu? Vai andar de bicicleta agora, porque senão você vai lembrar dele. E aí é choramingo, aí o remédio não adianta, entendeu? Mas se o tempo não deu certo, a distância não deu certo, tem um outro remédio mais eficaz, a ingratidão. A ingratidão é muito boa. Aqui é sensacional, né? Assim como os remédios mais eficazes são ordinariamente os mais violentos, assim a ingratidão é o remédio mais sensitivo do amor. Diminuir o amor o tempo, esfriar o amor a ausência. Aqui ele diz, ó, o amor enfraquece com o tempo, porque o tempo enfraquece tudo. Esfria o amor à distância, mas a ingratidão... O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, vocês têm esse namorado aí. Vocês ajudam o cara em tudo, pintar a casa, cuida da sogra, a velha fica doente, vocês vão lá ajudar, troca as fraldas dela, você faz comida para ela, você dá comida pro cachorro dela, você dá o piste pro passarinho dela, aquela velha chata. Você ajuda em tudo. Aquele velho, o pai dele, que vive no bar bêbado, você vai lá ajudar o cara, você traz o cara, que ele vomita em você. Você fez tudo por esse cara. Aí um dia você acorda de sábado assim com uma certa cólica, com uma dor. Aí você liga para ele e fala, você podia buscar um Buscopan para mim? Eu tô com umas cólicas. Ele fala, pô, gatinha, hoje não dá porque eu vou jogar bola com os amigos. Posso passar aí à tarde quando eu voltar? Aí fala, a ingratidão é um remédio eficaz. Porque quando você sente uma certa desproporção entre o que você deu e o que você recebe, não tem tempo, não tem distância. A ingratidão mata eficazmente um amor. Quando você não tem aquela dedicação proporcional, então ele diz, você quer um remédio melhor que o tempo, melhor que a distância? É só a pessoa não corresponder à dedicação que você teve. Mas se ainda esses 3 não deu certo, não der,
O quarto, ele é muito mais eficaz. Melhor o objeto. Isso aqui é bonito demais, né? Dizem que um amor com outro se paga, e mais certo é que um amor com outro se apaga. Olha os jogos linguísticos do Barroco. Assim como dois contrários em grau intenso não podem estar juntos em um sujeito, assim do mesmo coração não podem caber dois amores. Você quer mesmo esquecer? Arranja outro. Mas assim, não tem a ver com fila-ando. Não, ele não é vulgar. Não tem a ver com arranja outro logo põe no lugar, não é isso? É um outro no sentido com letra maiúscula. Outro. Você tem um hábito. Você sai de balada sexta, bebe pra caramba, fica com ressaca no outro dia. Aí você vai andar de skate com o cara. Toma. A polícia te para sempre. É uma emoção. Esse é o cara. Aí ele te magoou. Se você namorar um outro skatista que tem os mesmos hábitos, você não saiu do lugar. O tempo não passou. Quando você está continuando a fazer as mesmas coisas, como o Brasil, do século XVII até hoje está igual, então o tempo não andou. Então como que o tempo vai ser remédio se o tempo não anda? Você continua no mesmo tempo. Sair do lugar, que é a distância, que é o remédio. Se você continuar indo para os mesmos lugares, você não se afastou dele. E a ingratidão? Se aquilo te magoou, por que você achou um cara igual? Por que vocês repetem o cara? Vocês pegam o mesmo surfista, o mesmo... Se ele me magoou, eu pego um outro surfista. Ele está dizendo, você tem que buscar um outro. Um outro num sentido diverso. Vai procurar um cara de barbinha, politizado, que te leva lá na Rua Augusta, e que vai em passeata. Outro. Não, ele é vegano, não come carne. Ele é todo politicamente correto, entendeu? Ele cuida dos animais. Pronto, mudou totalmente Isso é que ele diz. Você se afastou. Mesmo que você mora no mesmo bairro, você se afastou. Porque é um cara completamente diferente. Agora o tempo é diferente. Porque antes você passava uma noite toda bebendo. Agora você vai num cinema, assiste com ele, aí vocês vão comer um pão de queijo, aí batem um papo sobre o filme. O tempo mudou, vocês percebem que a relação muda, os tempos mudam com aquilo. Não dura mais as mesmas, as baladas não são iguais, né? E aí aqui que ele diz de melhorar o objeto procura alguém melhor, mas não é melhor subjetivo. Porque eu digo que é melhor. É melhor nesse sentido de ser um outro, de ser diferente daquilo que te magoou, que instaura um outro tempo em você. E aí que, olha agora para concluir, o amor, ele diz, só o amor de Deus vale a pena, o amor humano te faz sofrer. O amor humano tem 4 remédios, tempo, distância, ingratidão e melhora o objeto. Agora ele vai concluir, sabe por que Deus vale a pena? Só o amor de Deus? Deus é imortal, eterno, o tempo não age sobre ele. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, você não tem como se afastar dele. Tudo que você pedir, ele dá. Então não há ingratidão. Ele sempre vai te dar mais do que você deu a ele. E não tem como melhorar o objeto. Ninguém é melhor que ele. Então só o amor de Deus vale a pena. Não é absurdo? Mesmo que você não seja religioso, você fala, tem lógica isso aí. Isso aí não é perfeito? Esse é o sonho da redação. Os argumentos ficam se encaixando e eles te levam a uma conclusão, mesmo que eu não seja religioso, você fala, mas é um cabeção, né? Isso é bonito. Fora que eu cortei demais, são 30 páginas, cheias de exemplos tão bonitos. Para ele falar de cada uma das coisas, ele fica usando 1000 imagens, 1000 metáforas sobre o que é distância, 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 distância. Aí ele mostra sempre o contrário. A coisa da antítese, ela é tanto conflito como uma forma retórica. Toda vez que vocês forem argumentar, vocês têm que encontrar um contraponto. Vocês já viram isso em redação? A professora já comentou? Vocês mesmos têm que procurar um contra-argumento. Se você consegue encontrar uma refutação, o que sobrar disso é a síntese. Senão é dogmático. Vocês vão falar assim, eu sou a favor disso, tem que fazer tal coisa. Não. Qual o benefício disso e você está prevendo algum prejuízo? Você próprio, na redação, tem que apontar a consequência nefasta daquilo. E como resolver? Se você mesmo conseguir apontar que tem mais benefício, aí você produziu uma redação boa. Senão é dogma. Senão você está jogando as coisas sem pensar em consequência. O Padre Vieira, toda vez que ele expõe uma coisa, ele mostra a possibilidade do contrário. Só que aí sobra o positivo.
ele mostra e tem um positivo que não se esgota. Então, é melhor ele, entendeu? Se todos os argumentos que se apontam, você encontra um contra-argumento que o contradiz, então zerou não é bom. Se sobrou algumas positivas que você não encontrou negativo, então você estava no caminho certo. É isso que, por exemplo, aqui ele faz. Ele aponta como o tempo é eficaz, como o tempo, na verdade, não consegue. E aí ele mais não consegue do que consegue apagar o amor. Então ele não é tão bom. Aí ele pega o espaço, a distância. A distância é eficaz nisso, 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 nisso. Olha, esses casos todos deram certo. Mas tem mais caso que não dá do que... Então, ingratidão. Até chegar lá. E aí, isso é um show. Mas cheio de imagens bonitas, usando imagem da Bíblia, usando imagem da mitologia grega. Entendeu? É assim que ele... Como a gente vai fazer, como vocês fazem na redação. Então, vamos lá. O Sermão do Padre Vieira é um texto argumentativo. Então, a primeira coisa aí, anotem. É um texto argumentativo. Ele usa da religião para falar sobre vários temas. O Sermão do Padre Vieira é um texto argumentativo. Que lança mão de temas bíblicos para expressar sua opinião sobre todos os assuntos do mundo. Então, ele usa temas bíblicos como metáforas para expressar opinião sobre todos os assuntos do mundo. Ficou claro isso? Então não leiam um sermão do Antônio Vieira achando que ele está falando do João Batista, que ele está falando do Nabucodonosor. Não, aquilo dali é sempre metáfora de alguma questão do tempo dele. Sempre ele está se referindo à realidade, principalmente à realidade política. Esse é o tema predileto dele, é a realidade política, principalmente a situação do Brasil. Beleza isso? Ele sempre tem uma estrutura tripartite. Isso é igual à estrutura de vocês. Expor o tema, argumentar e concluir. É igual ao tema da redação de vocês. Ele também estrutura o sermão dele dessa forma. A melhor forma de argumentar é essa. Expor o tema. E aí você encontrar opostos da sua posição. Se sobrar mais do que você conseguiu refutar, então ela é boa. Você fica contrariando a sua opinião. Se uma hora se esgota, ou vence a refutação, ou vence a sua opinião. Beleza isso? Até aqui? Agora sim, vamos conhecer os sermões mais famosos. Esse aqui é o Sermão do Bom Ladrão. 1655. Século 17. Ele vai usar como tema, sempre tem um tema, o bom ladrão. Quem é o bom ladrão na Bíblia? Oi? Calma. Na Bíblia, quem é o bom ladrão? Quem tem essa antonomásia, esse apelido de bom ladrão? Quem é considerado bom ladrão? Não. Eles são tudo pagão. Vocês são tudo pagão, ateu, tudo herege, devem queimar na fogueira. Vocês não têm estudo bíblico, vocês nunca estudaram nada, seus pagões. Ó, quem é? Tá quase lá. Vocês gostam dos Racionais? Então ouve os Racionais, que ele tem uma música. A Dimas o primeiro, Saúde Guerreiro. Dimas, São Dimas. Na cruz, o Cristo é levado para ser crucificado com 2 outros bandidos, ladrões. Esse da esquerda, ele fica zoando com o Cristo. Fala, você não é o Deus? Liberta a gente. Chama uns anjos aí para a gente fugir. O Dimas vê o Cristo falar, perdoai, Pai. Ele não tem ódio, os caras massacraram ele. E ele pede perdão, ele está em paz. Aí o Dimas, aos 45 do segundo tempo, como diz o Racionais,
os 45, ele está quase morrendo. Ele fala, você deve ser o cara, né? Você deve ser o cara. Porque como que os caras estão te massacrando e você ainda tem amor por esses caras? Por esses soldados romanos, por esse povo? Como? Então você deve ser o cara, né? E aí ele fala, ele olha para o Dimas, e o Dimas fala, olha, lembra de mim quando você for lá para o paraíso? Fala, lembro não, você vai comigo. Hoje à noite estaremos juntos no paraíso, ele fala para o Dimas. Então Dimas é o cara que aos 45 do segundo tempo se arrepende. E aí ele é o bom ladrão. O bom ladrão é aquele que se arrepende dos males. Quer dizer, não importa o pecador, você tem até o último segundo da vida para se arrepender. E se arrepender vai para o céu como o outro que passou a vida toda, os 90 minutos do jogo, correto. Deus não tem essa de competição. Quem compete é a gente. Para Deus o importante é o momento final. Você pode ir aprendendo até o último momento. E aí ele é o bom ladrão. Aqui o Padre Vieira vai pegar para fazer uma crítica absurda. Bem, vai valer para hoje. Vocês vão ver. Olha isso aqui. Levaram os reis consigo ao paraíso os ladrões. Não só em companhia indecente. Quer dizer, levar reis para o paraíso não é só companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo. Ele está dizendo, olha, reis levarem ladrões para o paraíso, parece uma companhia ruim, você andar com bandidos. Mas ele diz, mas o próprio Cristo, que é o rei dos reis, levou com ele um bandido para o paraíso. No momento da cruz, ele fala. Aí ele diz, mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é o contrário. Em vez dos reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. A imagem, de novo, a antítese, ele inverteu. O que acontece no mundo é o contrário. Pessoas grandiosas serem manchadas por um bando de ladrões. Quer dizer, os reis serem levados ao inferno pelos ladrões. Agora se prepara. Ele está falando do Alexandre o Grande. E aqui a questão dele é ladrão grande ou ladrão pequeno. E aqui o Alexandre era chamado Alexandre Magno. Alexandre o Grande, Magno significa grande. Aí ele usa justo um exemplo que ao mesmo tempo já está refletindo o que ele vai dizer. Existe ladrão grande e ladrão pequeno. E para ele, como pudante, o ladrão grande é que é o problema, não o ladrão pequeno. Aí ele usa o exemplo do Alexandre o Grande. Ó, navegava Alexandre uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia, como se fosse trazido, e aí alguém trouxe, o Alexandre estava lá com uma armada poderosa, trouxeram para ele um ladrão. E aí, trouxeram o ladrão, Alexandre, como que você está roubando as coisas das pessoas? Aí o ladrão, muito espirituoso, hein? Está falando pro maior da época, o maior conquistador da época, ele fala, quer dizer que eu roubo uma galinha, sou ladrão, você me dá sermão. Você rouba nações inteiras e é chamado de conquistador? Vai dormir. Espirituoso, cara, hein? Mas sacou a coisa? Basta! Eu porque roubo uma barca sou ladrão. Você porque rouba com uma armada, uma tropa, sois imperador? Você faz a mesma coisa que eu. Roubar pouco então é culpa. Quer dizer que eu sou ladrão porque eu roubei um barco. Se eu roubasse uma cidade inteira, eu era imperador? Entendi. Quer dizer que quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito... Olha isso aqui. O ladrão que... Isso aqui é o sermão do Vieira. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ninguém ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são ladrões de maior calibre, da mais alta esfera, os quais debaixo do mesmo nome, mesmo predicamento, até São Basílio Magno, de novo ele cita um santo que tem nome Magno, que é o grande. O tempo todo ele quer falar de grande e pequeno, ele só usa exemplos que falam do grande e do pequeno, grande e pequeno. Olha como ele trata o texto. Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que vão se banhar para lhe colher a roupa. Os ladrões que mais merecem esse nome são aqueles a quem os reis encomendam exércitos, legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades. Ou seja, os fiscais da fazenda, os ministros do governo, esses são. Os outros furtam debaixo do seu risco. O ladrão que está com a arma e vai te roubar, ele está correndo risco. Ele se expondo ao risco.
Agora estes roubam com uma canetada, desviam dinheiro do SUS, dinheiro das aposentadorias, milhões. Aqui o que ele quer dizer é o seguinte: no século XVII o cara está falando isso, a gente não aprendeu que existe uma questão aqui: levar ou ir para o inferno. Se eu cometi crimes que me levam ao inferno, olha, você quase não merece ir para o inferno. Só você vai para o inferno com seus crimes? Ótimo. O problema é os pecados em que eu, ao ir, levo comigo muitos. Isso aqui é muito bonito, porque ele está dizendo o seguinte: a prostituta que se prostitui para que as duas filhas não passem fome e não se prostituam, na verdade ela nem vai, porque ela salvou duas. Entendeu isso? Ela pecou para que outras não pequem. Então ela nem vai, nem leva. Agora, há pessoas cujo crime leva. Porque eu corto a aposentadoria dos idosos, como aconteceu. Lanço milhões na miséria. Milhões vão beber, milhões vão se suicidar, milhões vão roubar. Eu levei um monte de gente, entendeu? Para o inferno. Então, é disso que ele está falando. Os ladrões grandes levam um monte de gente para o inferno. Enquanto os pequenos, que a gente tanto odeia nos programas da TV, que a gente fica, pega esse bandido aí. Ele é que vai para o inferno. Ele não levou milhões para o inferno. Ele corre o risco, fere um ou outro, mas é sempre numa escala de unidade. Agora, os caras, atrás de terno e gravata, levam milhões para o inferno. É disso que o sermão do ladrão está falando. O Diógenes é um filósofo que vocês vão estudar. Diógenes o Cínico. É um grego antigo. Ele vivia num barril, parece o Chaves. Era tipo, não quero riqueza nenhuma. Ele vivia dentro de um barril, numa caverna, pelado. Não queria nada, vivia de esmola, sabedoria total. Não quero bens terrenos nenhum. O Alexandre o Grande, que era metido a intelectual, conquistador, era super metido a intelectual, adorava ler o Diógenes. O dia que ele conquista a Grécia, ele é da Macedônia, ele vai e fala para os soldados: eu quero que vocês descubram onde Diógenes mora, porque eu quero ir lá cumprimentar. Eu adoro esse grego. Ele é um filósofo incrível. Aí ele, o exército inteiro na caverna do Diógenes. Aí o mensageiro entra e fala: você que é o Diógenes? Sim. Sabe quem está ali na porta? O Alexandre o Grande, o conquistador do mundo. E o que ele quer? Ele quer te conhecer. Ele adora a sua filosofia. Ele adora a minha filosofia. E ele está ali na porta com um exército, dominou a Grécia e quer me conhecer. Você pode pedir para esse senhor sair da frente do meu sol? Está fazendo uma sombrinha aqui? E fala para ele sair e ir embora. Esse desprezo que ele tem com o Alexandre, porque se ele gostasse mesmo da minha filosofia, ele jamais estaria conquistando o mundo. Ele estaria morando no barril, como eu. Então esse cara é metido, ele não sabe nada. Eu não quero nem saber desse cara. O Diógenes desprezou o Alexandre o Grande. Olha lá, Diógenes, que tudo via com mais aguda vista, um dia viu uma grande tropa de juízes que levava a enforcar uns ladrões e começou a bradar: e lá vão ladrões grandes a enforcar os pequenos. Gostaram dessa? Olha o que o Padre Vieira está dizendo. Sabe o que é um juiz? Um ladrão grande que condena os pequenos. Gostou dessa? E ele diz: ladrão pequeno não vai para o inferno. Já você, seu juiz, você vai para o inferno. Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? A história do Brasil recente demonstra que os juízes estão no último círculo do inferno. Bem, sentiram então que o Padre Vieira não é moleza. Outro ponto muito difícil e polêmico. Vamos ver se eu tenho aqui um trechinho. Esse sermão é absurdo. Ele é um sermão em que ele fala contra a escravidão. Isso aqui é um tema super interessante, porque o professor de História vai dizer que os jesuítas colaboraram com a colônia. É o discurso oficial, grande maioria. Padre Vieira não. Padre Vieira é contra a escravidão. No entanto, ele preferia proteger os índios, como todos os jesuítas. Chegou um momento em que não tinha como, não tinha mão de obra, não havia como manter Portugal, que vivia parasita da colônia brasileira, e ele, em cartas,
como ele era também conselheiro do rei, ele aconselha a manter a escravidão. Pronto. A descoberta dessas cartas fizeram com que as pessoas se esquecessem que o Padre Vieira, ele é os sermões dele. O artista é a obra dele, não a vida dele. Por mais que a gente contamine, talvez você possa continuar vendo o Robinho como um bom jogador. Eu já achava ele uma porcaria, mas tudo bem. Porque o Robinho é um bom jogador. Agora, o Robinho pessoa é uma encrenca, entendeu? Não vale nada. Mas você pode separar, porque o Robinho jogador é o cara dentro do campo. A arte dele é aquela ali, com os pés. Agora, a pessoa, e isso é muito difícil em arte, a gente separar a obra e o autor. Você, quando escolhe a arte para se expressar, você quer que o seu sujeito seja a arte. Onde ele é conhecido, onde as pessoas o ouvem, e o que vai levar ele para a Inquisição é os sermões. Nos sermões, ele sempre usou o púlpito, o espaço que ele tinha com o rei, com o papa, para falar contra a escravidão. Agora, como conselheiro do rei, eventualmente ele escreveu, falando, eu acho que vocês vão ter que manter. Mas isso não significa uma contradição, ou que ele fosse um cara mentiroso, ou que ele apoiasse a escravidão. Pelo contrário, é que ele só não viu uma solução para aquilo, como conselheiro do rei. Que Portugal nunca soube fazer nada certo. Nada certo. Começou errado, continuou errado, e o Brasil várias vezes era para cair no buraco. Então, mas isso é uma questão muito interessante. Porque o Padre Vieira, todos os sermões que o vão condenar, inclusive, vão fazer com que os proprietários de terra o detestem, é porque ele tinha... É como se hoje em dia ele tivesse um canal de TV e ele metesse o pau num absurdo. Ele usa toda a voz que ele tem para ser contra a escravidão. Dá uma olhada nesse trechinho aqui para vocês verem que coisa bonita que é a crítica dele. Sermão do Rosário. Em um engenho, sois imitadores do Cristo. Sabe de quem ele está falando? Do escravo. É um sermão em que ele faz uma metáfora entre o Cristo e o escravo. O pessoal da época, que era tudo católico, que explora negro, porque acha que negro não tem alma. Essa é a desculpa que eles davam. O cara cínico que vai na missa, mas é um demônio com os funcionários. Típico do Brasil, já. Ele está falando para eles uma coisa que contraria completamente, que é, olha, se vocês não perceberam, o escravo no engenho de açúcar, ele imita tudo o Cristo. Ele é o Cristo. Nossa, essa comparação vai fazer se arrepiar os cabelos, Inquisição. Você está maluco? Comparando o Cristo com os escravos? Olha que bonito. Sois imitadores do Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa em um engenho é de 3. Galera, ele está falando da moenda. Ele fala, enquanto a cruz eram 2, a moenda que eles giravam para mascar a cana, ela tem 2 paus assim. Então, também forma nessa manivela uma cruz. Fala, vocês também passam o dia inteiro arrastando uma cruz, né? Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma servindo de... Olha o que ele vai lembrar. Que os caras pegam uma cana seca para o Cristo, para sacanear. Você não é o rei dos judeus? Aí dão a coroa de espinhos e dão um cetro. Sabe o que era aquele cetro? Uma cana. Uma cana cortada para ele. E aí, no fim também, quando ele está na cruz, que ele fala, tenho sede, o soldado babaca, ele pega uma cana, põe numa esponja com água, só que com fel, né? Amargo, para sacanear. Mas é uma cana também que ele ergue para... Então, olha que curioso, olha as imagens que esse cara vai buscar. Que o negro, ele vive numa cruz, com a cana, coisa que o Cristo também... Essa capacidade dele achar semelhanças para coisa absurda. A paixão de Cristo foi parte de noite sem dormir, parte de dia sem descansar. E tais são suas vossas noites e vossos dias. Quer dizer, o escravo também. Cristo despido, isso aqui é genial, porque a roupa do Cristo era só um pano. A do escravo também. Era a mesma. Olha as metáforas
tiradas do real, né? Ele só prestou atenção. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados. Isso aqui é bonito demais. Vocês nem perceberam, mas dá uma olhada. Imitação não é espelho. Você é um espelho. O espelho não reflete a imagem ao contrário? Sim? É uma imagem ao contrário. Então, você está dizendo que o negro imita o Cristo? É um espelho do Cristo? Ó, Cristo em tudo maltratado. E vós maltratados em tudo. Você vê que ele inverte a oração? Em tudo maltratado e maltratado em tudo? Até na escrita ele já está espelhando. Isso é animal. Isso é animal. Tudo no sermão do Padre Vieira é pensado. É tudo argumentado, é tudo cheio de imagens. Isso aqui é bonito demais. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, tudo que aconteceu na Paixão de Cristo, o negro também sofria. E aqui ele tem um argumento muito engraçado, né? Na época se acreditava que os negros viviam numa região mais perto do sol, por isso que eles eram negros. Aí ele usa essa mentalidade da época para dizer, mas se os negros são negros porque estão mais perto do sol, eles estão mais perto de Deus. Se nós somos brancos, a gente está mais afastado de Deus do que eles. Então se era para alguém se achar superior, eram eles. Esse tipo de argumento, típico para dar um nó na cabeça dos caras, é genial. E aí ele, por exemplo, aqui defende os negros. Ele fala que eu saiba, todo mundo veio do mesmo Adão e Eva. Somos todos irmãos, então não tem por que alguém escravizar ninguém. Num outro sermão ele vai defender os judeus. Os judeus eram perseguidos na Europa toda por todos os reinos. Portugal vai expulsar os judeus, obrigando eles a se converter. Vocês lembram que eu comentei que em Portugal, ou ele era expulso ou era morto, ou o judeu se convertia no catolicismo. Ele se chamava cristão novo, lembram disso? O judeu convertido. E aí ele tinha que trocar o nome, eles usavam nomes de árvores. Carvalho, Nogueira, Pereira. O Brasil está cheio, né, de cristãos novos. Realmente, a colônia, eles vieram muitos para cá. Ele defende, então, os negros e é contra a escravidão. Defende os judeus, que a igreja é contra. Quer dizer, ele vai contra a colônia, vai contra a igreja. Se ele não tivesse proteção, ele já estava na fogueira. Veja que o Padre Vieira compra briga com todo mundo. É um jesuíta que podia muito bem viver na dele e usa todo o recurso dele para fazer uma crítica que está válida até hoje. A crítica à classe política, a crítica ao trabalho escravo, a crítica à intolerância religiosa, ela está válida até hoje. Todas as coisas do século XVII parecem valer até hoje. Parece que os mesmos dramas ocorrem nos dias de hoje. Você lê esses textos como se estivesse falando dos dias de hoje. Então, como que um texto tão arcaico, aparentemente arcaico, continua atual? Porque algo no Brasil não avançou. Algo no Brasil não evolui. Quer dizer, a questão da intolerância religiosa, da vantagem para o meu grupo, permanece. Aqui ele está criticando isso. Não pode o católico perseguir o judeu, que a gente veio da mesma raiz. Não pode o branco escravizar o negro, porque a gente veio da mesma Eva. O argumento dele é religioso, pela circunstância dele ser religioso, mas do que ele está falando são de contradições de uma sociedade mercantil, capitalista, que começa querendo lucro a todo custo, a custo do sangue africano, a custo do sangue indígena, a custo de devastar a Mata Atlântica, já na época. Então, as coisas daquela época estão vivas até hoje. Esses textos são, por isso que eles são muito presentes em prova, principalmente como o Enem, que é uma prova crítica. Por mais que esse ano eu acho que não vai ser tão crítica, porque os ares de Brasília mudaram, e isso vai refletir no Enem com certeza. Mas ela é uma prova estruturalmente crítica que se interessa por isso. Como que uma época dialoga com outra? Como que um texto dialoga com outro? Então é isso que eles querem que você fique atento. Essa atualidade do Padre Vieira. Essa atualidade da crítica do Padre Vieira. O grande sermão do Padre Vieira se chama Sermão da Sexagésima. Esse sermão, galera, você tem que conhecer. De tudo que eu falei, você tem que conhecer o sermão, porque ele é um sermão que examina o próprio sermão. Então anotem aí, isso se chama função metalinguística. Função metalinguística.
que é metalinguística? Metalinguística é quando eu uso a língua para explicar a língua. Por exemplo, um dicionário é metalinguístico. Quando eu pego e digo metáfora é tal coisa, eu estou metalinguística. Quando eu explico um gênero, uma época, isso é metalinguístico. Eu estou explicando a própria estrutura da língua, é metalinguística. Então o sermão, ele vai examinar o próprio sermão. O que faz um bom sermão? Aqui, galera, ele começa sempre como que o sermão de Vieira começa. Sempre com o tema da Bíblia, não é isso? Então ele usa a parábola do semeador. Então ele diz, saiu o semeador a semear. Isso aqui é absurdo, galera. Ele pega só essa frase, ele vai escrever 30 páginas a partir disso. Ele diz que na Bíblia, saiu o semeador a semear. Ele usa aqui semear como uma metáfora de todos os trabalhos que usam a palavra. O educador, o político, o vendedor, todo mundo que usa a palavra para produzir algo, ele é um semeador. E aí ele usa o Cristo que diz, e saiu o semeador a semear. Ele te lembra de cara esse sair. Ele fala, olha, o Cristo não usou essa palavra à toa. Ele não disse e semeou. Não, ele disse e saiu a semear. Quem quiser semear tem que sair. O que ele quer dizer com isso, hein? Se você prega para os seus iguais, você não sai. Então eu tenho lá meu grupo das feministas, e aí eu só discuto entre o meu grupo. Eu sou vegano, aí eu discuto só a ruindade da carne entre os veganos. Se eu não saio do meu meio, eu não estou semeando nada. Eu estou pregando para quem já acredita naquilo, para quem já pensa naquilo. Eu tenho que sair do meu meio. A gente vive um tempo em que são bolhas, não é isso? A gente vive confinado no nosso meio, na minha comunidade. Eu não quero papo com os outros, eu não suporto esse. Eu cancelo. Eu não quero mais diálogo com quem eu acho que é diferente de mim, com quem discorda de mim. Essa é uma tendência geral da nossa sociedade. A gente vive entre os iguais, que assistem Netflix, que fuma um cigarrinho ou não, que bebe cervejinha ou não, não importa. É um perfil. Se você pegar os seus amigos, você fala, nossa, há um perfil comum e realmente eu vivo numa bolha. Bem, se você quer semear, se você quer levar uma palavra a alguém, você tem que sair do seu meio. O seu meio não é o lugar para você semear. A sua família não é o lugar para você semear. Você tem que semear com o diferente, com aquele que se opõe a você. Então isso aqui já começou a primeira lição do século XVII para esta época aqui. Você tem que sair para semear. Você tem que sair do seu meio e conversar com exatamente aqueles que parecem ser seus adversários ou inimigos. Aqui ele diz o seguinte, então saiu o semeador a semear. E aí ele faz uma pergunta, que isso é uma estratégia de redação, né? Fazer perguntas. Ele diz, por que a palavra do Senhor não frutifica mais? Por que a palavra do Senhor já não produz mais efeito? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, a palavra é a semente. Na parábola do semeador, o semeador jogou sementes, algumas caíram na estrada, umas caíram no espinho, umas caíram na pedra e outras caíram no lugar certo. E aí encontraram condições de florescer. A do espinho cresceu, mas sufocou por causa que não tinha luz. Na estrada foi pisada. A parábola do Cristo já é muito bonita. E ele pega e explica que isso aí são metáforas. Então a gente também. Eu posso falar para pessoas que são pedras. O coração é uma pedra. Nada que cai ali floresce. A pessoa não ouve. Você já deve ter conhecido pessoas assim. Não adianta você conversar com a pessoa que ela continua, não vou tomar vacina de comunista, não vou tomar. É assim, tem jeito. Ok. E aquelas que estão no meio de espinhos. Você vê que é possível florescer, mas ela convive com tantas pessoas ao lado que ela não consegue, ela se sufoca. Ela até tem um pensamento diferente, mas ela se sufoca. Quer dizer, ele usa essas metáforas para te mostrar, em outros contextos, o que significa aquela metáfora da parábola. Então saiu o semeador, aí ele pergunta, por que a palavra de Deus não produz mais efeito? O que ele está conversando aqui, galera? Diretamente com a reforma protestante.
Ele está dizendo, por que tem tanta gente que abandona e se torna protestante? Por que tem tantas pessoas que não seguem mais os exemplos do Cristo? E aí, presta atenção agora que interessante. Ele diz o seguinte, a palavra de Deus não é o problema, a semente é boa. Ou é o ouvido do fiel, que é estéril, ou a boca do pregador, que é infértil. Você está vendo que as palavras são todas do campo do plantio, né? Vê como ele é minucioso. Ou o ouvido do fiel é estéril, ou a boca do pregador é infértil, porque a semente ela é boa. É a palavra de Deus. Não é na semente. E aí, surpreendentemente, como é de todos os gênios, ele não culpa os fiéis, ele culpa o pregador. Ele diz, o problema está no pregador. E aí ele vai examinar o que faz um bom sermão. E vai concluir que o pregador não segue essa estrutura, por isso que ele falha. Esse sermão, galera, ele pode ser aplicado a qualquer processo comunicativo. Ele é uma grande metáfora dos processos comunicativos. A aula, por exemplo. O conhecimento não é o problema. Ou o problema, ou é o professor que é estéril, ou é o aluno que é infértil. O conhecimento, ou eu não transmito bem, ou vocês não estão interessados. Surpreendentemente, ele culpa o professor, entendeu? Ele não culpa os alunos, que é muito comum a gente dizer que vocês são desinteressados, que vocês só querem saber de sabe-se lá o quê, entendeu? Coisas mais divertidas. Mas assim, não quer saber do conhecimento. O Padre Vieira fala, não, se o professor, se o pregador seguisse certas características no discurso, ele conquistaria todo mundo. Todo mundo prestaria atenção. Isso que é surpreendente, porque a nossa mania hoje em dia é criticar o aluno. Ele diz, se um produto não vende, a culpa é do vendedor, não é do produto. Se uma aula não é boa, a culpa é do professor, não é do aluno. Isso é surpreendente para o século XVII. Quer dizer, para hoje, porque no século XVII já estava sendo dito. Hoje a gente ainda não ouve essa... E o que ele diz então que são as características necessárias para um bom sermão? Anotem aí. Não. Eu não pus aqui? Pus. Anotem isso aqui, Pessoa, estilo, ciência, matéria e voz. Eu vou explicar para vocês. O que todo discurso tem que ter? Pessoa, estilo, ciência, matéria e voz. Ele diz o seguinte, para um bom discurso, para uma boa pregação, para uma boa aula, para um bom discurso político, você precisa ser exemplo do que você está falando, para começo. A pessoa que ele está dizendo aqui, o discurso tem que ser exemplo do que ele está falando. Eu não posso chegar aqui, galera, e toda hora ir buscar livro, ou então escrever na lousa copiando o livro. Aquilo, eu tenho que ser exemplo. Se eu estou dizendo para vocês que a literatura é apaixonante, eu tenho que ser apaixonado pela literatura, entendeu? Se eu digo que a literatura é capaz de ajudar vocês, eu tenho que ter sido ajudado pela literatura. Então eu tenho que ser exemplo, primeira coisa, senão nem funciona. Você tem que ser exemplo daquilo que você está falando. Fala. Eu tenho um exemplo disso. Eu trabalhava numa cita, eu tinha lido no jornal. E eu não acreditava no jornal. Você fazia bem. Você fazia bem não acreditar no jornal. Eu fazia bem, e eu não gostava do jornal que eu vendia. Quando o cliente perguntava para mim se o jornal era bom, eu não conseguia mentir. Eu não conseguia mentir. O mal da honestidade. Olha, depende do ponto de vista. E eu acabei sendo mandada embora por causa disso. Porque a minha supervisora mudou tanto comigo que ela desistiu de tentar enfiar na minha cabeça que eu precisava vender. Mas é isso. Você entra numa loja, aí o cara fala, estou procurando um tênis. Aí ele fala, esse Adidas, ele é ótimo. Compre esse Adidas, mas ele está de Nike. Aí você fala, mas o Adidas é o melhor? O Adidas é o melhor. Mas por que você está de Nike? Esse é exemplo, você tem que ser exemplo daquilo. Se você não é exemplo daquilo, já é o primeiro ponto. Não vai cativar. Mas veja que ele põe sempre em escala, vários. Você precisa ser exemplo do que você disse.
Ah, é a mesma coisa, vocês devem ter pais assim, né? Vocês hoje estão estudando cursinho, mas vocês vão ter pais que batalharam pra caramba, que vão falar: o que? Você não vai hoje no cursinho? Que preguiça, vocês tiveram muito mais do que eu tive. Eu trabalhava, eu pegava ônibus, se o seu pai se matou para estudar, fez supletivo, aí conseguiu, e ele é exemplo daquilo, ele fala e tem força. Mas se ele é um cara que fica lá na frente do futebol, parou na 8ª série, aí fala: ih, filha, você tá preguiçosa. Você não ouve. Você não ouve. Se ele não é exemplo do que ele está falando, você não ouve. Agora, quando é exemplo, é muito fundo para você. Aquilo, opa, tem o primeiro ganho. Estilo. Aqui ele está criticando o estilo do barroco. O barroco ele é muito rebuscado. Ele está falando: para o pregador isso não é bom. Eu não posso chegar aqui e usar uma linguagem completamente erudita, fechada, que não alcança, que não é a língua de vocês. Não tem a ver com superioridade, tem a ver com a língua. Eu tenho que modular a minha linguagem com o público, entendeu? Então, se é um público que gosta de rap, eu tenho que falar de rap. Eu tenho que entrar no circuito. Se eu vou falar para um público X, eu tenho que modular. Eu não posso ter a mesma linguagem para todo mundo. Entenderam o que ele está comentando? Porque muitos, voltando à metáfora do professor, chega aqui e fala: pessoal, o barroco, ele foi uma estética do século XIX. Não, eu tenho que entrar no ritmo acelerado de vocês, de internet, eu tenho que falar rápido. Ele diz: se eu não mudo o meu estilo, estou condenando o discurso. Ciência. Aqui ele diz o seguinte: eu tenho que usar exemplos da própria vida. Ciência e matéria significa, na hora de dar um exemplo, eu tenho que usar coisas que eu mesmo. Então eu fiz escola pública que nem vocês. Passei na USP como vocês vão passar. Quando eu uso e eu sou exemplo daquilo que eu estou dizendo que é possível, eu sou exemplo. Então, eu vim do mesmo lugar, eu uso os exemplos que são semelhantes ao de vocês, vocês vão cada vez mais ouvindo. Primeiro porque eu sou exemplo, depois por causa do estilo. Está vendo que vai aumentando a atenção? Aqui, a matéria, ele diz o seguinte: só trate de um assunto por vez. Um assunto por vez. E é muitíssimo interessante, né? Porque está dizendo, quando você abre muitos assuntos, se perde. Eu tenho que começar um tema só. Toda vez que vocês forem conversar sobre algo, tema só. Um político na TV, ele tem que falar de um tema só. Quando ele está num debate e fica falando de um monte, as pessoas dispersam. Tem que pegar um tema só e ficar batendo naquilo. Aí as pessoas prestam atenção. Isso aqui é uma estratégia comunicativa. Usar um tema só. Usar exemplos da minha própria vida. De como eu estudava, dar dicas de como eu estudava. De como eu organizava o caderno. Coisas que são próprias da pessoa. Usar a língua que é semelhante de vocês. Eu próprio sou o exemplo, o resultado final do que vocês estavam querendo. Por último, mais importante, porque é sempre assim, ele vai aumentando, ele diz, num discurso, a coisa mais fundamental é a voz. Aqui ele está falando voz até no sentido performático, de voz mesmo. Eu não posso falar de amor e minha voz não sair apaixonada. Eu não posso falar de alegria e não ficar alegre. Eu não posso falar de tristeza sem estar triste. Se eu falo das coisas com o mesmo tom de voz, indiferente, eu não cativo ninguém. Eu tenho que mostrar para vocês que isso aqui me dá prazer até hoje, quando eu falo. Isso aqui me dá uma alegria absurda. E aí, vocês vão sentir isso na minha voz. E é isso que vai fazer vocês prestarem atenção. Então, se eu falo, pessoal, o Padre Vieira é um cara muito legal. Vocês deviam estudar no vestibular. Com isso, você está lendo Gregório de Matos assim? Aí não dá. Mesma coisa o vendedor, fala, você quer uma Adidas? Tá bom. Ou qualquer área comunicativa. Aqui é uma coisa muito interessante. Vocês são católicos, vocês vão na missa? Eu sou católico. Vou falar sem problema. Mas eu vou na missa, o padre veste uma roupa de cavaleiro Jedi. Já começa por aí. Ele não trabalha, não estuda, não passa perrengue que nem eu. Então ele já não é exemplo de muita coisa. Ele tem seguridade, tem garantia. Ele usa uma roupa que não é a minha.
roupa de Jedi, estranha. Obi-Wan Kenobi, não usa calça jeans. O estilo dele, ele só falta falar em latim. Assim, então, naquele tempo, o senhor, 9 horas da manhã, o cara tá falando com uma vontade absurda. Então, naquele tempo, tá quase dormindo, automático. Ciência. Na hora de contar o evangelho, dar um exemplo, explicar o evangelho, ele não pega da vida dele. Ele cita de novo o Cristo. Ele tinha que falar o que aquilo na vida dele aconteceu. A voz, eu não preciso dizer, a voz do cara não muda. Fica lá, por isso que os velhinhos ficam tudo dormindo. Porque tá tão agradável, aquele som monótono. Tá? Os velhinhos tudo dormem, entram em transe. Agora, vocês vão em igreja neopentecostal? Aqui tem neopentecostal? Mas numa igreja neopentecostal, um pastor, pelo amor de Deus. Primeiro que ele é ex-traficante, ex-bandido, ex-gay, ex-aidético, ex-canceroso terminal. Ele é ex-morto, tem uns que ressuscitaram. Ele é exemplo, o cara tá aqui, ele... Nossa, é a mesma coisa eu passei. Eu passei para mim, sou eu. O estilo, ele fala igualzinho dos caras. Igualzinho ele fala a linguagem dos caras. A ciência, ele só tem exemplo da vida dele. Então, a gente estava lá no bar bebendo, eu caí, desmaiei. Pô, aquilo é exatamente o que o cara tá. Ele está usando o que aconteceu na vida dele. Matéria, um tema por vez. Você vai pegar um culto, passa 3 horas, um tema só. Fica martelando aquele tema sem parar. E a voz? Eu não preciso dizer. Que o cara baba, espuma. O pastor neopentecostal, ele parece uma epifania, uma aparição. Se você estiver na frente, você sai molhado de baba. Ele fala do diabo, o olho esbugalha. Você já vê o Satã na frente, cara. Fala, nossa! Ele anda pra lá e pra cá. Ele procura os seus olhos. A voz do cara sobe e desce, sobe e desce. Ele tem, tudo que ele está falando ali, ele pode ser um bom ator, não importa. Mas que ele tem vida naquilo, entendeu? Por isso que você vai nossa! E aí ele fala do amor e solta umas pombas, as pombas saem voando. Ele fala, nossa! Aí ele fala de alguma tristeza, aí a banda toca aquele clima triste. Nossa, é tudo muito performático. Cara, ele segue o Padre Antônio Vieira. Quer dizer, aquele discurso culto é feito para convencer, entendeu? Você entra ali, você fala, caramba, isso aqui... Se você está sugestionado, você sai convencido. Agora, a Igreja Católica é a minha. Ela não leu o Padre Antônio Vieira. A igreja continua uma aula tradicional, entendeu? Fechada, todo mundo quieto. Puta, aquilo não vai ganhar ninguém. Não vai ganhar ninguém. Os cultos ganham milhões de pessoas, porque tem uma força naquilo, entendeu? Uma voz. É diferente, por exemplo, um padre como o Júlio Lancelotti. Vocês podem procurar na internet, um padre muito famoso em São Paulo, ele dá comida aos pobres. O cara é um São Francisco de Assis de São Paulo. É isso, é outro nível. Você vê o exemplo. Isso, a gente está falando de religião porque o Padre Vieira é religioso, mas saibam, a gente já sabe, que ele usa isso aqui sempre como uma metáfora de outra coisa. Por exemplo, um discurso político também. Você tem que ter, não vai falar, eu vou acabar com a fome das pessoas. Vai. Estou vendo que você vai acabar. Exemplo. Eu conheço a pobreza. Conhece o quê? O cara é um herdeiro, bilionário. Ele não é exemplo de nada. O estilo não precisa dizer, ele fala... Né? O que ele vai tirar o exemplo da vida dele? Quando a empregada trouxe o lanchinho, quando o motorista levou para cima. Que exemplo? E a voz? Agora é diferente. O político real, que fala, que inflama, que tem a língua do povo, e que a história dele se cruza com a história... Não tem jeito. Isso aqui é perfeito. Então, o Sermão da Sexagésima, hoje em dia, ele é empregado na publicidade, no marketing. Ele é empregado em todos os processos comunicativos, porque ele é uma descrição de como deve ser um discurso. E deveria ser lido pelos professores. Porque os professores são um processo comunicativo, aula, e a gente deveria levar em conta isso.
Esse tempo de máscaras reduz bastante a nossa potencialidade, né? O ideal era eu babar em vocês, entendeu? Vocês verem, né? A paixão espuma, eu já espumo em vocês, entendeu? Pra vocês verem, nossa, isso, que coisa, entendeu? Mas esse tempo aqui é um tempo diferente. Mas os professores deveriam levar muito em conta esse sermão, ou seja, é o maior exemplo de como o discurso do Vieira não é religioso. Ele lança a mão da temática religiosa para falar sobre todos os temas que você imaginar. Ele tem 500 sermões, galera. Sermão de tudo que você pode imaginar. Ele fala sobre todos os assuntos. Ele só usa como um meio para poder argumentar sobre os temas mais variados. Não é religioso em si, entendeu? E olha, tem boas edições, tá? Se vocês se interessarem, tem aquela Pinguim, que é uma editora que usa um papel simples, mas é uma boa edição, o livro é ótimo e é barato. Tem tipo os 20 maiores sermões com uma boa introdução explicativa. Olha, Vieira é um cara que vocês deviam se aprofundar e conhecer, independente do vestibular. Então tá bom, pessoal, vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Pessoal da internet, tchau. Pessoal aqui presente, se cuidem.